Então, realmente, assim, essa é a lua cheia mais intensa do ano. O que que isso vai ativar dentro de nós? O que que isso também pode, digamos assim, ativar a nível coletivo, a nível de humanidade? E vamos falar também nesse vídeo sobre essa reunião entre os mestres, como o Pava falou no início, que alguns chamam de lua cheia de Buda, enfim, que é o momento que os mestres que conduzem a humanidade aí fazem uma reunião, um plano oculto, para decidir se nós estamos prontos ou não para o despertar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar Records para conversarmos sobre a lua cheia agora de abril. É uma das mais importantes luas cheias do ano e é a segunda maior em tamanho no céu, né? Mas ela é importante por vários motivos. Um deles também é por causa do festival Vesak, né, Maurício? Que é onde se acredita nas tradições lá do Himalaia, que é o dia em que os grandes mestres da humanidade desencarnado fazem uma reunião e olham para o que os humanos estão fazendo e dizem, né? O que então, daí tomam novas decisões a partir do que nós estamos fazendo aqui na Terra. E, Maurício, nós não estamos fazendo assim coisas muito elegantes em todos os lugares do mundo, não é mesmo? E eu acho que essa lua agora vai reverberar sobre isso, né? A nossa querida palavra reverberar, porque tu fez um vídeo dizendo que essa é uma lua mais tensa do ano. Por favor, nos explique. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos aí ao canal do Pava. Então, realmente, assim, essa é a lua cheia mais intensa do ano, não só pelo fato de que a lua vai estar ali canalizando as energias de Escorpião, mas também por um fato de que há um aspecto nessa lua cheia que é não só a oposição do Sol e da Lua, mas também um astro aqui que nós vamos trazer nesse vídeo de hoje que vai intensificar muito mais esse período de lua cheia. Então vamos lá. O ápice da lua cheia, ele é 23 de abril. Porém, a oposição do Sol e da Lua, em termos energéticos, já começa na noite do dia 22 de abril e vai até a noite do dia 24 de abril. Então, essas 48 horas são esse período mais forte, mais intenso aí da Lua cheia. Então, lembrando, dentro da astrologia, o que a gente considera? A Lua cheia é uma oposição entre o Sol e a Lua, que são os dois principais astros dentro da astrologia. Depois do Sol e da Lua vem Mercúrio, Vênus, Marte e assim por diante. Então, em termos astrológicos, quando tem um ponto de tensão, que é uma oposição, onde a Terra está no meio de uma briga entre o Sol e a Lua, nós temos aí naturalmente então a Lua cheia e esse momento de tensão astrológica justamente entre os astros. E justamente por que então essa Lua cheia é a mais forte, a mais intensa, é a mais profunda do ano? Porque além da Lua estar ali apontando para a constelação de Escorpião, o astro que se afiniza com a energia de Escorpião vai estar fazendo um aspecto entre o Sol e a Lua, que é Plutão. Então nós vamos ter uma oposição do Sol e da Lua, e Plutão vai estar aqui fazendo justamente um aspecto tenso com a Lua e com o Sol ao mesmo tempo, que intensifica ainda mais essa Lua cheia. Essa Lua cheia vai acontecer então no grau 4. Nós vamos ter aí o Sol em Touro a 4 graus e a Lua a 4 graus de Escorpião. E basicamente, então, o que a gente pode esperar desse período? São três coisas que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Como que essa lua cheia intensa, muito profunda, pode, digamos assim, o que isso vai ativar dentro de nós? O que isso também pode, digamos assim, ativar a nível coletivo, a nível de humanidade? E vamos falar também nesse vídeo sobre essa reunião entre os mestres, como o Pava falou no início, sobre este festival de Vesak, que alguns chamam de lua cheia de Buda, enfim, que é o momento que os mestres que conduzem a humanidade aí fazem uma reunião, um plano oculto, para decidir se nós estamos prontos ou não para o despertar. Pois é, Maurício. Muitas pessoas estão prontas para o despertar. Muitos que seguem aqui o canal principalmente, né? Aliás, eu quero agradecer ao like de todos vocês neste vídeo e dizer que, Maurício, a gente falou sobre previsões ao longo dessa semana. Foi tema aqui no canal. E eu sempre ressaltei que, por exemplo, quando tu traz aqui as previsões astrológicas, não é no sentido de prever o que vai acontecer ou não vai acontecer. Isso até eventualmente tu já fez, né? Porque tu estudando o céu, tu disse, não, essa conjunção com essa, com aquela, é bem provável que ocasione tais coisas. E realmente ocasionaram, né? Em outras épocas, como, por exemplo, a pandemia. Mas a questão é que tudo nos traz, Maurício,
as, as energias que pairam sobre nós, sobre a humanidade, ou seja, os desafios que neste momento estão acontecendo, né? O que os astros trazem de desafios, de observações internas nossas, né? Mais do que previsões do que vai ou não acontecer, mas daquilo que está vibrando neste momento e o que aquilo vai fazer com que a gente reflita, né, Maurício? É Então, isso aí. então, isso que tu nos está nos dizendo sobre essa lua cheia repercute, então, nas nações, né? Essa tensão que tu diz que essa luz traz, ela vai trazer repercussão nas nações e nos ideais das nações e também individualmente em cada um de nós, né? E o que que significa a lua canalizar Escorpião? É essa energia do Escorpião, então, que vai ser projetada sobre as nações e individualidades? Isso, a energia de escorpião, então, o que ela ativa? Ela ativa, do ponto de vista positivo, vamos colocar assim, escorpião ativa em nós e nas nações muita energia de regeneração, de compreensão profunda das coisas, de trazer aquilo que não está integrado ainda, aquilo que foi reprimido, excluído, aquilo que ninguém quer olhar. A nível individual e a nível coletivo, essa energia de escorpião, essa lua cheia, de quando a lua está em escorpião de fato, então traz muito isso à tona, traz as sombras à tona. Ao mesmo tempo que traz também muitas potências das profundezas, e traz toda essa energia que justamente é a energia de Escorpião e é a energia de Plutão que está junto, que é a energia da regeneração, da transformação. Usando uma linguagem psicológica, é a energia da morte e do renascimento. Porque para que a gente possa chegar num estado de consciência diferente, ou em outras palavras, para a gente chegar num estado de consciência melhor, algumas coisas vão ter que morrer dentro de nós. E é muito visível isso dentro da natureza, quando a gente olha uma semente, a gente coloca a semente na terra, a casca da semente ela vai se abrir e vai trazer toda uma potência que está dentro da semente. A casca ela vai ter que se deteriorar. Então, para que nós possamos também fazer nascer algo dentro de nós, alguma coisa tem que morrer dentro de nós. E justamente aí vem a energia de escorpião, para mostrar para a gente o quanto nós temos dentro de ódio, desejo de vingança, medos, rancores, egoísmos, tudo que é aquilo muito sombrio, muito instintivo dentro da nossa natureza humana. Então, a nível individual, é isso que Escorpião e a energia de Plutão fazem vibrar. Essa energia da mudança, a mudança das formas, a mudança na forma de pensar, a mudança na forma de sentir as coisas, um trazer à tona, muitas vezes, coisas que estão escondidas lá no nosso inconsciente e que nós não queremos olhar. Por quê? Porque fazem parte justamente desse elemento mais escondido. Mas essa lua cheia, ela ativa, sem dúvida nenhuma, isso. E a nível coletivo, também, nas nações, dependendo, claro, também da necessidade de experiência de cada nação, nas nações também. Essa lua cheia, ela acaba ativando também essas energias. Considerando tudo que eu falei aqui a nível individual, isso vale para o nível coletivo também. Então, nós temos que observar, né, o quanto que em nós existe desses elementos que eu falei antes, e se existe a nível individual, isso vai se manifestar também a nível coletivo. Então, o lado, digamos, o lado negativo dessa manifestação da lua cheia é sim, é uma intensificação desses conflitos que nós estamos vendo no mundo. Né? Tem um aí acontecendo muito fortemente no Oriente Médio, né, justamente nessa data que nós estamos gravando o vídeo aqui, dia 19 de abril. Então, as coisas parece que eles estão tomando uma proporção que pode tomar uma proporção ainda maior, e essa lua cheia, então, ativa toda essa energia. Então, pode canalizar para esse lado, né, de destruição, com certeza. Mas o que depende de nós, como sempre gosto de falar, né? O que depende de nós é a gente vibrar no melhor. É a gente buscar transformar dentro de nós mesmos essas energias que não nos favorecem, não nos ajudam no nosso despertar, não nos ajudam na nossa evolução. É focar nisso, focar nesse trabalho interno que é o que de fato está aí na nossa cara todos os dias. Porém, por alguns motivos, às vezes a gente esquece que de fato o real trabalho que nós estamos aqui fazendo nessa etapa humana é um trabalho interno, de cada vez mais vislumbrar
certas luzes dentro de nós, vislumbrarmos certas ideias, acessos a pequenas verdades dentro de nós. E justamente essa lua cheia vem para isso, vem para matar alguns elementos dentro da nossa vida interior. Então, a nível individual, vai, claro, se projetar a nível coletivo. Então, se tem alguma coisa coletiva acontecendo, tanto a nível positivo ou negativo, é reflexo do que está acontecendo dentro do nível individual. Maurício, tu falou que tinha um outro fator junto aí nisso tudo, né? Que era o planeta Plutão. Como que Plutão, então, se relaciona neste momento com a Lua nesse caldeirão de energias desta semana? A oposição, então, do Sol e da Lua, que é o que gera essa lua cheia, então nós temos ali um aspecto, que é essa oposição. Então, a Lua e o Sol estão brigando, digamos assim. Se nós fizermos uma outra linha aqui para fechar um quadrado, justamente nessa outra linha aqui, nós temos a posição de Plutão. Então, Plutão fica fazendo um aspecto de 90 graus com a Lua e fica fazendo um aspecto também de cerca de 90 graus com o Sol. Isso dentro da astrologia é uma quadratura. Então, nós temos uma oposição e duas quadraturas. Esse é um dos aspectos mais tensos dentro da astrologia e justamente vai envolver aí o Sol em Touro, a Lua em Escorpião e o planeta Plutão, que é o regente de Escorpião. Então, por isso que tenho dito, essa lua cheia é a lua cheia mais forte, mais intensa, mais profunda do ano. Por quê? Porque justamente Plutão, na astrologia, por mais que a ciência às vezes considere um astro, não considere, enfim, a astrologia ela vai olhar para o Plutão de uma maneira energética, não é tanto o planeta físico em si. Então, basicamente, como Plutão está muito distante do Sol, ele é a energia das profundezas. Na mitologia, a energia do Hades, né? Tem toda essa energia do submundo, do obscuro, do escondido. Mas também tem relação com essas potências ocultas que estão dentro dos seres humanos. Mas, basicamente, Plutão, qual é a energia de Plutão? Ele regenera as formas. Então, vamos trazer para a nossa vida pessoal. A gente pode usar essa lua cheia fortemente, né, influenciada por Plutão e Escorpião, para regenerar algo na nossa casa, nas relações humanas, no nosso ambiente de trabalho, na nossa carreira, nos nossos bens materiais. Então, a gente pode canalizar essa energia de uma maneira positiva. Porém, se na semana da lua cheia a gente entrar com ódio, com raiva, com rancor, com desejo de vingança, com julgamentos, com críticas, essa energia de Plutão e Escorpião pode gerar problemas. Pode acontecer alguma coisa desagradável, alguma coisa que não estava dentro dos planos, enfim, pode ativar aí uma necessidade de experiência que não seria necessária se nós estivéssemos mais atentos. Isso vale para as nações também. Então, quando acontecem essas disputas, né, de um ataca, o outro ataca e o outro ataca de volta, e como os grandes mestres da humanidade sempre disseram, né, Jesus, Buda, etc, 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 tem que dar a outra face. Para enfrentar o ódio, a única força é o amor. Para enfrentar a raiva, a única força é a compreensão. Para enfrentar o julgamento, a única força é a bondade. Então, isso os grandes mestres já nos ensinaram. Só que se a gente não faz no nível individual, a nível coletivo também não vai ser feito. Então, por isso que sempre gosto de falar isso, nós temos que prestar atenção ao nosso movimento interno, não o que os outros estão fazendo, não o que aquele país ou aquele país está fazendo, não. Vamos olhar para dentro. Porque se a gente realmente olhar com profundidade, e é isso que essa lua cheia está pedindo, a gente vai ver muita coisa. Tanto muita luz, quanto também a gente pode se dar conta aí de algumas sombras que a gente não estava percebendo. E tudo isso é positivo, né, Maurício? Porque quando a gente olha as sombras que a gente não estava percebendo, a gente as ilumina com a luz da consciência. É a forma como a gente tem de ser seres ainda mais conscienciosos, menos egoístas, mais alinhados com o universo. Porque a gente sempre vê, né? É fácil ver que tensões podem gerar guerras e problemas, mas as tensões geram grandes evoluções dentro de muitas pessoas. Então, com toda certeza, esse período, muitas pessoas no planeta estão evoluindo muito, né, Maurício? Com todos esses efeitos energéticos que os astros propiciam. Com certeza. E a nível também, digamos, não só coletivo, mas a nível mais espiritual, né?
o que os antigos já falam aí há milênios, né, nas fraternidades do Himalaia, como o Pava comentou no início do vídeo. No Himalaia existe uma festa que é chamada de Festa da Transmissão da Chama, e que acontece normalmente na lua cheia de maio. Porém, essa lua cheia de maio normalmente coincide com a lua em Escorpião. Só que em 2024, justamente essa lua cheia em Escorpião está acontecendo 23 de abril. Então esse é um momento, como também o Pava comentou no início, né? Essa cerimônia milenar dessas fraternidades, que alguns chamam de lua de Buda também. Então se diz que os mestres protetores da humanidade, eles se reúnem nessa lua cheia em Escorpião para conversar, né, ter uma reunião num nível de consciência altíssimo com um ser que seria talvez o ser que coordena toda a evolução do planeta Terra. E aí, esse ser que coordena a evolução do planeta Terra, cada tradição vai chamar de uma forma, né? Os budistas vão chamar de uma forma, o espiritismo tem outra visão, cada tradição tem uma visão diferente. Porém, aqui não importa, o que a gente sabe é que sim, provavelmente existe uma hierarquia de seres luminosos acima de nós. Então, esse ser, ele perguntaria para esses mestres protetores da humanidade, ele perguntaria se a humanidade já está pronta para realmente passar da etapa humana, despertar totalmente e viver já num estado de consciência que seria para além dessa vivência psicológica, mental, emocional que nós estamos acostumados. E aí, como de costume, se diz que esses mestres condutores da humanidade dizem para esse ser, né, que, olha, a humanidade ainda não está pronta e nós precisamos de um ano mais. E aí, então, esse ser, com muita paciência, uma paciência espiritual, né, ele diz, tá bom, mais um ano, então, um ano mais para a humanidade poder chegar ao senso de fraternidade, de união e de conceber que, de fato, somos uma família humana, né? Então, a gente sabe que tem muita gente que já está buscando isso, mas também tem uma parcela da humanidade que ainda precisa compreender isso, né? E, claro, vai ter as suas experiências, os seus erros, mas é a partir disso que, sim, todos nós vamos aprendendo também. Maurício, ainda bem que esses seres são bem pacienciosos, né? Mas eles não se preocupam, porque a gente tem apenas a eternidade toda, né? Um dia, Maurício, as pessoas vão cansar de sofrer e vão buscar a paz onde quer que ela esteja. Essa é a grande lição, né, do momento. Maurício, mais alguma mensagem sobre esta lua? Bom, o que eu indico, né, para as pessoas agora nessa semana de lua cheia, né, por mais que seja do dia 22 ao dia 24, com esse ápice no dia 23 de noite, eu acho que é um excelente momento, assim, né, claro, todos os dias são dias de espiritualidade, a gente sabe disso, a gente busca isso, mas realmente essa semana ela é uma semana especial, ela é uma semana em que ela é profunda, e justamente a profundidade, ela é uma característica de espiritualidade, né? E quando a gente olha, por exemplo, uma planta, a planta, as raízes delas estão ocultas e é ali que é a parte profunda. Então, que a gente possa aí nessa semana de lua cheia realmente entrar profundamente na nossa vida interior e sair dessa semana com uma claridade, com uma sensação de renascimento, porque de fato essa lua ela gera um momento propício para morte e renascimento. Querendo ou não, a natureza faz isso todos os dias e nós também precisamos fazer isso. Maravilha, é verdade. Maurício Bacaro Reckers, muito obrigado pela tua presença aqui no canal. Mais uma vez, convidamos o pessoal para ir lá no YouTube conhecer, aqui no YouTube, no teu canal. E agradecer pelas tuas elucidações. Muito obrigado. Agradeço o convite, Pablo. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem comentários, perguntas, o like e aperte o botãozão para se inscrever se não for inscrito. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!